Olá pessoal, vamos fazer aqui um tutorial de análise de agrupamento no SPSS. Bem, na nossa análise, uma vez selecionadas as variáveis de estudo e escolhida a medida de similaridade, é necessário determinar o algoritmo que fará o processo de agrupamento. O processo de agrupamento ele possui várias opções, e a formação dos grupos vai depender do critério de distância entre os vetores de dados e do método de agregação escolhido. No caso, nós podemos ter um método de agrupamento hierárquico e não hierárquico. Vamos trabalhar aqui com o método hierárquico, mais indicado. E das técnicas hierárquicas, a gente pode ter um método aglomerativo ou então um método divisivo. E vamos trabalhar com divisivo aqui também. A nossa análise se resume a agrupar os nossos dados de acordo com suas características. Conforme dito anteriormente, num método divisivo, todas as observações começam de um grande agregado, sendo separadas primeiramente as observações mais distantes, até que cada observação se torne um grupo isolado. Vai ser exatamente esse processo que nós vamos aplicar na nossa base de dados. Base tal que está representada aqui na tela, como vocês podem ver. No caso, foi selecionada uma base pequena, porque para facilitar a compreensão e fazer uma abordagem mais rápida, e também para a gente poder ter uma visualização gráfica, que quando a gente tem muitas variáveis, a gente tem um quadro multidimensional, o que não permite a visualização de forma esperada. Conforme podem ver, nós temos apenas seis objetos para trabalhar e cada um com duas características. No caso que a gente tem empresas e quantidade de vendas e o número de empregados. No Variable View, a gente pode ver aqui, a gente trabalhou um pouquinho aqui mexendo no label, denominou aqui os casos, inferiu as variáveis nominais, escalares, como você pode ver aqui, as vendas são em milhões e temos o número de empregados, e a gente quer classificar essas empresas de acordo com esses dados que a gente tem. Primeiramente, eu gostaria de demonstrar para vocês uma análise gráfica deles. A gente pode fazer um gráfico de dispersão, um simples gráfico de dispersão. E através desse gráfico de dispersão, eu quero mostrar para vocês como é que a gente tem uma análise visual, que é justamente por isso que eu usei poucos dados nessa análise. Vamos colocar aqui, olha aqui o nosso gráfico de dispersão. Pelo nosso gráfico, a gente tem três grupos com dois pontos mais próximos. A gente já pode esperar um agrupamento de acordo com o que a gente está vendo aqui. Como eu disse, foi por isso que eu quis fazer aquela análise com poucos dados, para a gente poder ter essa noção gráfica. Mas um detalhe relevante que a gente vai ter aqui é que a gente não é interessante a gente trabalhar com a nossa base de dados do jeito que está. Seria interessante padronizar as variáveis para evitar o efeito de diferentes escalas. Aqui eu mostro para vocês. Essa é a base de dados originais. Aqui a gente calcula a média de desvio padrão. E aqui embaixo, através da fórmula, a gente só subtrai a média e divide pelo desvio padrão na amostra. E a gente tem os dados padronizados. Esses dados foram trazidos novamente aqui para o software e a gente tem aqui agora os dados padronizados. É em cima deles que a gente vai trabalhar agora. E como havia dito, a gente vai fazer uma análise de agrupamento em clusters, onde a gente vai usar o agrupamento hierárquico e um método divisivo, que foi o que eu expliquei anteriormente. E dentre os métodos pertencentes a essa categoria, nós vamos usar o do single linkage, ou então o do vizinho mais próximo. Na verdade, são sinônimos. E dentro dessa análise, a distância quadrática euclidiana que vai ser nossa medida de similaridade. Vejamos como é que será o processo. A gente vem aqui Analyze, a gente vai fazer uma classificação, Hierarchical Cluster. Aqui já está nossas variáveis, aqui é o label, que é a variável que é de nomeação, né? E as outras duas aqui que são variáveis escalares. A gente seleciona aqui, vai querer o dendrograma, que é muito interessante a gente utilizar. O método, como eu havia dito, vizinho mais próximo, e a gente vai usar como a medida de similaridade a quadrado da distância euclidiana. E a gente vai pedir a matriz de proximidades também. Daí a gente pede para ele gerar. No caso aqui está a nossa análise.
E ele nos dá aqui a nossa matriz de proximidade. Essa matriz de proximidade ela fica até mais fácil de a gente entender com as poucas variáveis que foram utilizadas, porque aqui a gente vai fazer nada mais nada menos que a distância entre os pontos, como exemplificado aqui, recordando bem lá da geometria analítica. Daí, essa tabela que gerada aqui, foi obtida a distância entre cada ponto e todos os outros, inclusive ele mesmo. E os que representam a distância entre eles estão na diagonal principal. Aí vocês podem ver que assume o valor zero, né? Aqui vocês podem ver a título de exemplo, a distância entre 1 e 2, o ponto 1 e o 2 seria 0,52, que no caso aqui, por coincidência, é a nossa menor distância. No caso, isso aqui também pode ser chamado da nossa matriz de similaridade, é um outro modo da gente conhecê-la. Conforme a gente havia dito que a gente vai estar usando o método do vizinho mais próximo, ou seja, da menor distância, e essa análise se baseia na mínima distância entre dois grupos de elementos. Daí, a gente busca agrupar os objetos que inicialmente estão separados pela menor distância. O que neste caso, como a gente havia mostrado, é o 2 e 1 que tem o menor valor aqui na nossa matriz. E o método vai se basear recursivamente, sucessivamente neste processo. Ou seja, na etapa seguinte, vai ser agregado a este grupo o elemento que tiver a menor distância com relação a eles. Daí se repete até que um único grupo seja formado por todos os elementos. Tudo isso que a gente comentou agora é mais ou menos representado nesse quadro aqui abaixo. Porque o que ele faz aqui? Ele mostra as combinações que foram feitas, né? Por exemplo, a gente abordou que tinha feito a combinação entre 1 e 2, que tinha o menor coeficiente, ele mostrou aqui, combinou 1 ao 2, depois o 3 ao 4, que era o que tinha o menor após ele, 5 ao 6, 3 ao 5, ó, aqui você viu que o 5 se juntou ao 3, mas o 3 já estava juntado ao 4, então ele representou aqui que já havia tido essa ocorrência e quantos estão presentes no grupo agora, pois eles se juntaram, né? Já aqui abaixo a gente tem o Vertical Ice Cycle, que é esse daqui, ó. Tá vendo? A gente clica aqui ao lado e representa pela seta vermelha. É muito bom utilizar essa barra lateral aqui para poder navegar. Na verdade, isso aqui ele também é como se fosse um denograma um pouco diferente. Ele mostra que a divisão, de acordo com onde você corta aqui no horizonte dele, ele mostra mais ou menos como é que está se dividindo. Aqui, por exemplo, aqui em cima um grupo inteiro, uma divisão aqui pela essa barra mais clara, mas a visualização realmente interessante é essa que é dada aqui embaixo, que é a representada pelo dendrograma. Como eu havia dito, ela é a maneira mais intuitiva da gente analisar o resultado final. Aqui, como a nossa base de dados era pequenininha, ficou bem interessante da gente analisar agora. Ficou fácil de visualizar no começo. Olha o que ele fez. Daqui do grupo grande saiu, ele dividiu em dois aqui, e nos outputs o que a gente teve? A gente teve esse grupo formado por esses dois objetos, lojas americanas e ponto frio, este outro grupo aqui formado pelos Bretas e pela Renner, e este outro grupo aqui, Friori e ferramentas gerais. Olha só que interessante se a gente voltar aqui para cima aquele gráfico lá do início. É exatamente a classificação que a gente estava esperando. Tá vendo que aqui ficou intuitivo. Só que no caso, quando a gente estiver trabalhando com muitos objetos, e se for com muitas variáveis, no caso a gente só tem duas, por isso deu para representar aqui no eixo vertical e horizontal, mas se a gente estivesse trabalhando com 5, 6 variáveis, a gente não teria como visualizar isso em dimensões. Por isso que eu fiz questão de demonstrar através deste exemplo. Mas olha aí que interessante, que a gente viu que a gente conseguiu agrupar, visualizando aqui, a gente conseguiu o mesmo resultado que o dendrograma nos mostrou, o que já era esperado. E é isso aí, pessoal. Este, no caso, foi apenas uma das metodologias que a gente tem para trabalhar com análise de agrupamentos. Este é um caso específico. Como havia dito anteriormente, a gente, a gente, a gente tem diversos processos de agrupamento e várias medidas de similaridade para escolher. Este foi só um exemplo introdutório. Mas assim como ele, as outras funções estão nos mesmos locais. A gente vai sempre aqui no Classify, a gente tem análise de caminhos, tem a hierarquia que a gente mostrou. Dentro da hierarquia a gente podia ter vindo aqui no método e escolhido análise pelo centroide, pelo vizinho mais próximo, pela maior distância, menor distância, pela a média entre o grupo, a média da distância entre o grupo.
e é de acordo com o método que for mais interessante para a base de dados ou que a pessoa esteja querendo trabalhar, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouco. Vamos disponibilizar depois um vídeo mais comprido, que eu detalhei mais outras coisas quanto à base de dados. Só que como esse aqui tinha limitinho de tempo, a gente teve que encurtar um pouco. Mas é isso aí, obrigado e até a próxima.